E aí, haters, eu acabei de assistir ao novo filme de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, que na verdade, ele é baseado num livro, e eu vou contar um pouquinho da minha opinião para vocês. A ideia é fazer um vídeo completamente sem spoilers, e eu realmente recomendo que vocês assistam esse vídeo antes de assistir ao filme, porque é um filme bem complexo, e como que eu vou falar para vocês, vai ajudar bastante para quem ainda vai ter essa experiência maravilhosa que é ver esse filme no cinema. No final do vídeo eu vou fazer uma partezinha com spoilers só pra esclarecer um pouco as minhas opiniões, mas eu aviso vocês quando for essa parte, então bora! E eu já vou começar dizendo que sim, Assassinos da Lua das Flores é um filmaço. Qual que é a história? Ele se passa na década de 1920, por aí, que foi quando alguns povos nativos americanos lá de uma região, acho que eles eram do Mississippi, não lembro, eles foram realocados várias vezes, e eles acabaram parando lá em Oklahoma. Nesse território foi descoberto petróleo, e esses indígenas, eles haviam comprado o território de Oklahoma. Eles não sabiam que ali tinha petróleo. Na época era tipo um território qualquer, sabe? Dá uma terrinha para eles querem comprar? Compra essa daqui que é medíocre. Só que, como é dito no próprio filme, parece que Deus deu o melhor para eles ali, tinham muita sorte, digamos assim. E eles conseguiram encontrar petróleo e eles garantiram, eles eram bem inteligentes e garantiram a eles o direito de exploração desse petróleo. Então eles começaram a ganhar muito dinheiro. A moral da história é, tinha petróleo lá e os índios ficaram tudo ricos. O dinheiro agora corre solto aqui. E eu adoro dinheiro, senhor. Chegou o ponto de o PIB per capita deles ser o maior de todas as populações do mundo. Em todos os povos, todas as nações, esse pequeno território em Oklahoma é o que apresentava o maior PIB per capita. Por quê? Porque era muito petróleo e era tipo, no máximo, se não me engano, acho que era 2.000 moradores. Então era poucas pessoas com uma alta concentração de renda. E aí a gente tá falando dos Estados Unidos lá na década de 1920. Era uma comunidade extremamente racista, extremamente machista, extremamente preconceituosa. E eles odiavam a ideia de ter povos indígenas que estavam, sabe, ganhando muito mais do que eles. E aí muita gente ia pra lá, tipo, iam homens brancos que iam pra trabalhar pros indígenas, tinha homens brancos que estavam indo pra ter o calote, pra fazer os golpes, etc. Tinha homens brancos que realmente odiavam os indígenas, e um deles é interpretado pelo personagem do Robert De Niro. Ele é tio do personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Isso tudo que eu tô falando é uma história real, tá? Tem um livro, Assassinos da Lua das Flores. E o Leonardo DiCaprio, ele é um cara que ele se casa com uma das indígenas. Eu não sei se é correto falar indígena, porque é nativo americano, não sei se é, mas acho que é. Esses indígenas, eles são chamados de Osage, que são os povos do rio e tal. Tem uma nomenclatura toda lá, vocês dão uma pesquisada depois. Mas esses povos Osage, que são os que são detentores do petróleo, eles estavam sendo muito explorados, porque todo mundo queria saber do dinheiro deles. O Leonardo DiCaprio, ele é um dos caras que vai se casar com uma dessas indígenas, que é interpretado pela Gladstone, Emily Gladstone, não lembro o nome, mas eu lembro que tinha Gladstone, eu acho. E aí nós temos esse cenário montado. A Gladstone aí, que é a indígena, a nossa representante Osage da história, que aliás atua muito bem. O Leonardo DiCaprio, que vai se casar com ela, que também atua muito bem. E o Leonardo DiCaprio é sobrinho do Robert De Niro, que é um dos chefões lá, cruéis. Só quer saber de poder e de dinheiro. Eles odiavam a ideia. Pensa, você é um homem branco racista. E aí você chega numa terra onde os indígenas são os reis, né, os chefes, e tem um monte de homens brancos trabalhando para ele, desde limpar sapatos, ser motorista, ser faxineiro da casa, empregado. Então isso era uma ofensa para eles, e por isso eles criavam um ódio muito grande. Até porque esses indígenas, eles tinham muito petróleo, consequentemente tinham muito dinheiro e não, entre aspas, aqui não precisavam trabalhar. Enquanto que eles, cara, tinha muita coisa. Vocês vão ver isso acontecendo no filme. Pessoas superfaturando em cima. É extorsão. Estão extorquindo os indígenas, porque na opinião deles, eu trabalho duro, eu tenho direito de receber pelo meu trabalho. Ele lucra 300%. Eu tenho direito de receber pelo meu trabalho. E o indígena não, porque ele teve sorte. Ele não tem que trabalhar e tem tudo de bom e do melhor. Então eu tô certo de extorquir eles. Esse era o pensamento. A comunidade era tão racista e tão preconceituosa com esses povos indígenas que eles criaram um órgão regulamentador que dizia se os indígenas podiam, o que os indígenas podiam ou não usar do próprio dinheiro. Então vocês vão ver várias cenas que a Gladstone lá, ela chega e ela tem que pedir pro cara do banco, tipo, ó, eu queria, sei lá, uma passagem de tantos dólares. Ah, eu não sei se eu posso liberar essa passagem, acho que não vale a pena, acho que você vai fazer mais mal do que bem indo pra tal lugar. Então, tipo, os homens brancos, que não são detentores de nada, eles diziam se os indígenas podiam ou não gastar o próprio dinheiro. É uma comunidade absurdamente racista, muito preconceituosa, como eu falei.
Tendo isso em mente, você compreende o cenário ao qual o filme se passa. E qual que é o grande problema? O que desencadeia toda a trama? Vai aparecendo muitos assassinatos. Por quê? Muitas pessoas se casavam com as indígenas, matavam a família dela, para poder pegar a herança para si. Isso é o que mais acontecia nessa época. E aí você sempre vai ver assassinatos. Assassina aqui, assassina ali. Eu vi, acho que no Nerdologia, que chegou ao ponto que encontraram um índio com a faca, ele morreu, né, com a faca cravada no peito, e falaram que foi morte acidental. Tipo, era uma parada absurda. Na época, passava limpo. E na época, o FBI, que é Federal Bureau Investigation, tipo, o Departamento de Investigação Federal, ainda não existia. Existia apenas o Departamento de Investigação, que era o BI, e o BI, né, e não tinha o F. Futuramente, tal, ele se tornou o FBI. Mas a gente tem um personagem que é o Todd, lá do Breaking Bad. Eu não lembro agora o nome do ator, mas ele participa no filme e ele é o principal investigador. Então você vai ter nessas peças de xadrez. Você tem o tio, que é o grande cabeça do crime lá. Você tem o Leonardo DiCaprio, que se casou com uma indígena. Você tem a indígena, tem a família dela. Tem esse personagem aí, que é o Tom White, o nome do personagem. Ele, que é o investigador. Todos eles são personagens reais. E muito bem adaptados pra telona aí. Enfim, tendo isso que eu falei pra vocês, acho que vocês já vão conseguir assistir o filme tranquilo, já vão pegar o fio da meada, que é o mais importante. Eu falo isso porque eu assisti com bastante gente agora aqui, e alguns dos meus amigos que não sabiam dessa história ficaram um pouco perdidos. Outros amigos que já tinham me ouvido explicar sobre o que se tratava a trama, eles conseguiram ficar mais atentos e eles, sabe, compreenderam melhor o filme. Então, até aqui eu acho que vale muito a pena você assistir. Eu agora vou começar a falar com spoiler para dar a minha opinião sobre o filme, mas antes de você sair, eu vou dizer que é um filmaço, o Scorsese manda muito bem, mas pra mim não é o melhor trabalho do Scorsese. Tampouco eu acho que é a melhor atuação do Leonardo DiCaprio. Ele atua bem? Atua muito bem, ele manda bem pra caramba. Mas pra mim, a melhor atuação dele, disparado, continua sendo Lobo de Wall Street. Inclusive, pra mim, Lobo de Wall Street é o melhor filme do Scorsese. E é isso, minha opinião geral é essa. O filme ele tem 3 horas e meia, quase 3 horas e meia. Eu acho que o finalzinho não me agradou muito. Eu não gostei muito de como foi executado, apesar de achar meio inovador, porque ele resolveu terminar o filme de uma forma um pouco diferente. Quando você assistir, você vai entender. Mas eu não gostei muito disso. E apesar de ter 3 horas e meia, eu acho que sim, o filme podia ser mais curto. Podia ter 3 horas, talvez 2 horas e meia. Só que eu não senti que o filme tinha 3 horas e meia. Pra mim, o filme, quando eu me toquei, o filme já tava acabando. Ele me prendeu do início ao fim, gostei muito, apesar de ser um filme estilo Scorsese. Tranquilão, não é um filme que não vai ter um final de Vingadores Ultimato nesse filme, não. Mas é um filme muito bom. Eu não achei maçante assistir. Quando eu me toquei, o filme já tinha acabado, mas mesmo assim, eu entendo que o filme podia ser um pouco mais curto. Isso é porque o Scorsese tem o jeito dele de contar a história. E por conta disso, eu não critico o fato do filme. Eu não acho que é um demérito o filme ter 3 horas e meia. É a forma como o Scorsese escolheu contar a história. Quem sou eu para querer ensinar o grande Martin Scorsese? No fim das contas, eu acho uma honra, um privilégio eu ter conseguido assistir o filme desse cara no cinema. Espero que consiga assistir outros, porque o cara manda bem pra caramba, é um dos meus diretores preferidos, se não meu diretor preferido. E se você não assistiu, eu recomendo, de verdade, se você gosta de cinema, gosta desses filmes um pouco mais complexos, mais robustos, mais caprichados, vale muito a pena assistir. Até pra você poder um dia falar pros seus filhos, olha, papai aqui assistiu um filme do Scorsese no cinema. Aí, antes de eu ir pra parte com spoilers, clica no like aí, e depois que você assistir o filme, volta, termina de ver esse vídeo, mas ajuda a gente já clicando no like, porque isso vai impulsionar o nosso canal e a gente precisa muito da ajuda de vocês que estão assistindo. Clicou no like? Então te vejo em breve quando você tiver assistido o filme e voltar pra ver a parte com spoilers. Agora eu vou entrar de verdade na parte com spoilers. Se você não assistiu, pica morto. Você tem que retomar o controle da sua casa. Agora eu vou abordar um pouco sobre a trama de verdade. Pontos que eu não gostei e pontos que eu gostei. O terceiro ato, já vou partir lá pro final. O terceiro ato, eu achei ele um pouco rápido demais. Achei ele um pouco corrido. Por isso eu acho que dava pra ter, sabe, esticado um pouco mais o terceiro ato e cortado um pouco ali no meio, sabe? No começo até que não, acho que o começo manda muito bem, mas o meiozinho dava pra ter agilizado uma coisinha aqui e ali, uma cena que era muito longa, fazer ela um pouquinho mais curta e compensar esse tempo no final. Porque a gente não vê sabe, o personagem do Robert De Niro. Eu acabei de assistir o filme, não lembro o nome de quase ninguém, mas ele acho que era chamado como King,
King, acho que é isso. E a gente queria ver o cara se ferrando, sabe? Porque, cara, de verdade, o Robert De Niro é um monstro. Ele manda muito bem nesse filme. O personagem que a gente fica com ódio, porque o cara é um baita vilão, o cara é muito cruel, mas ele age, tipo, ele é um psicopata do caramba, ele age tudo bem, ele pega na mão das pessoas, ora por elas, no canalha, velho, é um monstro, ganancioso, e aí você quer ver esse cara se ferrando. Eu faço um paralelo com Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 é outro filme que eu amo de paixão, mas olha o final de Tropa de Elite 2. O ápice pra gente é ver o Capitão Nascimento sentando a porrada no político, e é muito gostoso de ver essa cena. Só que os maiores vilões, o Rocha, principalmente o Rocha no caso, né, a gente não vê ele se ferrando, a gente vê ele já morto. A gente vê o gordinho indo pra cadeia e vê o Rocha morto. Mas a gente queria ver mais pancada. E não, o que acontece que faz todo sentido, eu acho brilhante esse final, mas a gente fica querendo ver mais. Mas o final é o Capitão Nascimento soltando o verbo, falando lá no plenário e, sabe, quebrando todo mundo da forma correta, sabe, política, falando, seguindo a lei. E aí ele quebra o esquema todo. É legal, mas o que a gente queria ver... não é realista, eu sei que não é realista, mas eu queria ver o cara sentando a porrada em todo mundo. E a gente não vê o Robert De Niro nem sequer... se não me engano, mas eu acho que a gente não vê o Robert De Niro indo pra cadeia. A gente não vê ele, tipo, se lamentando. Não, a gente sabe que foi isso que aconteceu. O final, aliás, a última cena do Leonardo DiCaprio nesse filme me lembrou muito Poderoso Chefão. Pra quem assistiu, né, vocês estão vendo aqui, tem toda a trama da insulina com a mulher dele, que ele vai envenenando. E, cara, na hora que a mulher pergunta, porque se você assistiu e não pegou bem o esquema, é o seguinte, ele aplicava insulina nela. No início, era só insulina, pelo menos foi o que eu entendi. Era só insulina, depois os caras deram um remedinho pra ele, que é o que era pra tranquilizar, e é óbvio que ele sabia que o que esse tranquilizar significava, era pra... ele aplicava um remedinho a mais, junto com a insulina, que era pra matar a mulher. E ele foi envenenando a mulher. Só que chegou um ponto que ele já tava tão... Porque tem essa dualidade no personagem do DiCaprio, ele atua bem pra caramba. E aí ele começa a dividir a dose. Ele começa a tomar um pouco do veneno também, sabe? É muito forte. E aí na hora que a mulher pergunta, tipo, ele já tá se confessando. A mulher já entendeu que ele sabia do assassinato das irmãs, que ele ajudou e tal. Ela sabia de tudo. E aí ela pergunta, o que você aplicava em mim? Ele fala insulina. Cara... Que final foi esse, maluco? Me lembrou o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão tem aquela cena no final que a mulher fala, e aí, eu quero saber. Olha, eu não quero que você pergunte do meu trabalho. Não, mas eu quero saber. Tá bom, então dessa vez, só dessa vez eu vou te deixar fazer uma pergunta sobre o meu trabalho. E aí, ela pergunta, foi você? Ele fala, não. Nossa, cara, que final cruel, sabe? Girada de faca. E é isso que esse filme proporciona. É a girada de faca. Na hora que ele fala... Como que ele fala mesmo? Ele fala insulina. Brilhante, final top. E aí vem toda aquela apresentação, que até aparece o Martin Scorsese ali no finalzinho, que é pra ele contar o que aconteceu. Ele vai contando o desfecho desses personagens. E eu não me senti muito impactado. Eu acho que, assim, ele fez de uma forma diferente, claro. Geralmente aparecem só as letrinhas, às vezes as fotos dos personagens pra ir contando. Tal personagem morreu com tantos anos, tal personagem foi pra cadeia por tanto tempo, tal personagem viveu até tal idade. Mas... ele não, ele faz todo um teatro, tal, como se fosse um teatro daquela época mesmo, com o personagem ao fundo fazendo os efeitos. É bem interessante, é muito artístico, a cara do Scorsese fazer isso, mas, sei lá, não me tirou um pouco do impacto pra mim. Eu queria ver um pouco mais disso acontecendo. É o que eu falei, não tô querendo ensinar o Martin Scorsese como fazer cinema, só que pro meu gosto não me agradou muito. Enfim, a nota que eu vou dar pra esse filme, eu acredito que é um filme, sei lá, 9/10, pra minha opinião, 9/10, mas é um filmaço. Eu acho que todo mundo devia assistir, até pra ter um pouco dessa conscientização, mais a comunidade estadunidense, né, que tem todo esse preconceito afro-americano, mas se você trazer pra realidade brasileira, tem muita gente que tem preconceito com os povos nativos daqui e tal, e é interessante você ver essa dualidade. Inclusive, o Martin Scorsese, ele não tenta santificar os indígenas nesse filme, sabia? Você pode notar em alguns momentos que eles mostram que eles têm o ódio também pelo homem branco, tem o lado preconceituoso ali e tal. Então, tipo, você vê que, tipo, nenhum personagem no filme do Scorsese é preto ou branco. Ele tem tons de cinza. É muito interessante. Pra mim, vale muito a pena. Eu ainda acho que o melhor filme do Scorsese é O Lobo de Wall Street. Ele tá no meu top 1. Talvez no top 2 eu colocaria... Eu gosto muito do Irlandês.
tem Cassino, Goodfellas, são vários filmes bons, eu nem saberia exatamente onde colocar, mas talvez esse filme aqui entrasse no terceiro lugar, ou talvez no top 5, mas assim, filmaço, vale muito a pena assistir. Às vezes eu não sei se eu prefiro o Scorsese ou o Tarantino, eu gosto muito do Quentin Tarantino, inclusive tem aquela análise que a gente fez de Era Uma Vez em Hollywood, que pra mim é um dos melhores filmes desse cara. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece o canal Tecnocine, dá uma olhada no último vídeo que a gente fez aqui, que é uma análise de produto. Assim, a gente faz muito conteúdo voltado pro público nerd, então tem tecnologia, tem cinema, tem games. Se inscreve aí, você vai gostar muito. Um grande abraço e tamo junto.